Oi, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso grupo de estudos para maratonas de programação. Nessa aula, nós abordaremos estrutura de dados. Como tem várias estruturas de dados, a gente decidiu separar isso em duas aulas e conseguir ver com detalhes cada estrutura. Então, é a primeira aula, primeira parte da aula de estrutura de dados. Antes da gente abordar a estrutura de dados em si, agora é um bom momento para a gente falar sobre análise de complexidade. Na minha primeira aula, a gente falou que havia uma forma de você calcular em quanto tempo o seu código roda, e é pela análise de complexidade. Isso é relevante para a maratona de programação, porque os problemas têm que rodar de forma performática, no tempo que o problema estabelece. Então, aqui temos complexidade é uma medida que determina a eficiência de um algoritmo, mostrando como ele se comporta à medida que a entrada cresce. Sabendo analisar complexidade é saber analisar a complexidade é crucial em maratonas, pois permite prever se o algoritmo será rápido o suficiente para resolver o problema dentro do tempo permitido. Então, isso daqui é o N, ele geralmente representa quantos números terão na nossa entrada. Então, nesse caso aqui, a gente pode ter uma entrada com um número ou 10 a quinta. Então, o problema pode dar um vetor, seria que, com 10 a quinta números dentro dele. E com isso, é o que a maioria dos programadores competitivos usam para começar a pensar na solução. Então, a gente tem essa quantidade de números, para processar eles nesse tempo, a gente precisa pensar em um algoritmo com essa complexidade aqui. Isso aqui é a notação Big O, N log N. Então, o que é esse Big O? Ele mede a eficiência do algoritmo conforme o tamanho da entrada aumenta. Tem outras notações, como o ômega, se não me engano, e o teta. Essas, cada anotação verifica a complexidade de uma forma diferente. Então, o ômega sempre vê o melhor caso, o teta sempre vê o caso médio e o big O pior caso. O que isso significa? Suponhamos que a gente tem como entrada esse vetor aqui e a gente quer processar ele, a gente quer encontrar um número dentro dele. O melhor caso que a gente tem seria encontrar esse número na primeira execução. Então, a gente recebe o vetor aqui em cima e a gente começa a procurar o nosso número. Seria um for, certo? Então, o melhor caso seria se a gente estivesse procurando o zero. A gente entra no for, acha o zero, sai do for, a gente só executou uma vez. O pior caso, que é o Big O, a gente seria ou no último número, ou então nem estaria no vetor. Então a gente lê o vetor, entra nesse for procurando o número, e o número que a gente quer achar é o 9. Então a gente passa pelo vetor inteiro, esse nosso for vai rodar 10 vezes, e ou ele acha o 9 ou ele não acha nenhum e sai do for. Isso seria o pior caso. O caso médio é a média da chance de cada um. Ele é mais chatinho de fazer. Mas em maratona de programação, a gente só foca no pior caso. Por que a gente faz isso? Quando o problema ele dá a entrada, dá os exemplos de o problema, ele descreve o que você tem que fazer, dá os exemplos e na hora da execução ele dá as entradas e vê se a sua resposta foi o que ele esperava. Só que ele, se o problema vai até 10 a quinta, ele vai ter um caso que tenha um vetor de tamanho 10 a quinta que você vai precisar passar por todo ele, porque quem escreveu o problema quer saber se você conseguiu consegue resolver todo o pior caso da maior entrada.
ele quer que você vá ao extremo com o seu código. Então, a gente utiliza em maratonas, é mais comum você ver só a notação Big O, que é o que garante que o nosso código vai rodar no pior caso possível. Então, ela é o melhor jeito de se fazer o algoritmo se comparar aos algoritmos. Essas são as complexidades mais comuns em maratonas. A gente tem O de 1 que é constante. Então, não importa o tamanho do seu vetor, ele sempre vai rodar a mesma quantidade de operações. Esse O de 1 é uma notação simplificada, porque não significa que você só vai rodar uma operação. Você pode rodar 5, você pode rodar 10. A questão é que não depende do tamanho do seu vetor, ele sempre vai rodar a mesma quantidade de operações. Isso são operações simples, como acessar o elemento por índice. Então, vamos supor, você recebe um vetor de tamanho 100, o seu n é igual a 100. Só que você só quer saber o valor da décima posição dele. Então, o tamanho dele não vai importar, você só vai executar a ação de acessar o elemento pelo índice. Então, o tamanho não importa, você só faz uma quantidade constante de operações. Outra complexidade bastante comum é o Ozão de log n, que é a complexidade logarítmica. Ela serve, ela é comum por causa de buscas binárias e árvores balanceadas, que são conceitos que a gente vai abordar em aulas futuras. É, isso é log porque essas estruturas sempre dividem o nosso vetor em dois, que seguindo a lógica do divisão para conquistar, a gente ainda vai abordar também essa questão. Então, como sempre divide em dois para achar alguma solução, fazer alguma coisa nesse vetor, então a cada vez que teoricamente, o nosso for roda, ele divide o vetor em dois, então a quantidade de operações que ele vai fazer vai ser log do tamanho desse vetor, o log na base 2. Nós temos o O de n, que é linear, ou seja, a gente vai passar por todo esse vetor. O exemplo do slide anterior, que seria achar números, é O de n. Você tem que percorrer todo o vetor. Então, leitura de arrays inteiros, loops simples, é o mais comum. Temos o O de n log n. Isso são para algoritmos de ordenação. Por que, que ele é comum? Porque para esses algoritmos funcionarem, a cada, a cada for, cada iteração no seu vetor, você roda um algoritmo log n, que seria tipo uma busca binária. Então, por isso que é n vezes o log n. A cada um desses daqui você vai rodar um log n. E temos o quadrático, que é n de O de n ao quadrado, que seriam loops aninhados, que seria quando você tem um for dentro de um for. Então, a cada vez que o primeiro for rodar, o segundo for vai rodar inteiro. Isso é quadrado, você está multiplicando o tamanho do primeiro for pelo tamanho do segundo for. Isso acontece em loops aninhados, matrizes pequenas, checagem de pares. E temos o O de 2 elevado a n, que seria exponencial, que seria para força bruta. Você quer ver, por exemplo, combinações. Então, é algo bem mais pesado. Essas complexidades aqui estão em ordem. Então, O de 1 é muito rápido e vai ficando cada vez mais lento. É importante a gente falar que a gente considera sempre a maior complexidade que tem dentro do nosso algoritmo.
Então a gente simplifica bem a análise de complexidade. É um pouco diferente do que a gente vê na matéria de projeto e análise de algoritmos, que daí a gente faz as contas certinho para ver exatamente. Aqui a gente simplifica. Então, por exemplo, se o meu código ele tem um for primeiro, que é O de n, e depois tem um for dentro de outro, que é O de n ao quadrado, a complexidade do meu código é O de n ao quadrado, porque isso daqui é o que seria meio que o que impediria meu código de rodar em certos casos que a entrada é muito grande. E operações por segundo. A gente usa como padrão em maratona que um computador consegue efetuar em média 10 a nona operações por segundo. Então, com isso, a gente consegue calcular mais ou menos qual a complexidade do nosso algoritmo sem precisar ter uma tabela com todas essas complexidades. Então, por exemplo, se a minha entrada tem 10 a 5, eu sei que um algoritmo que é O de n ao quadrado não rodaria, porque se o n é 10 a 5, o n é ao quadrado, a minha complexidade seriam 10 elevado a 10 operações. Então, isso demoraria mais de um segundo para rodar. Então, a gente teria que encontrar uma solução melhor do que essa daqui para o nosso problema. Aqui tem uma tabelinha bem simplificada do o que você precisaria, o tamanho da entrada a complexidade que você precisaria. Então, maior que isso daqui, você tem que fazer constante. Aqui perto, geralmente é log de n. Aqui, geralmente, é O de log n, o de cima. Esse O de n, esse ou n log n. 10 a terça O de n ao quadrado e por volta de 20 números, daí chega no exponencial. Escrevi um M errado aqui. E mas tem muito mais tipos de complexidade. Tem com raiz quadrada, só que é incomum. Tem com fatorial, que daí esse número fica bem baixo também, que seria ver todas as combinação de número, as combinação. Então, eu acho um assunto bem interessante. Quem quiser ler mais sobre, no livro Algoritmos tem bastante coisa. Algoritmos, Teoria e Prática, o nome do livro. O livros de maratona, no geral, sempre explica bastante coisa interessante sobre isso. Lembrando que essa operação aqui que a gente fez é para calcular em um segundo, 10 a nona. Mas tem problemas que eles permitem rodar em mais de um segundo, que é algo que eu falei, acho que na primeira aula já. Você pode ter um problema que seja ter uma entrada muito grande, só que ele pode rodar em 2, 5 segundos. Daí você aumenta a quantidade de operações que você tem que rodar para saber a complexidade do código. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse mesmo 10 a 5 e o nosso algoritmo que a gente pensou é n ao quadrado. Isso não passaria em um segundo, mas se o limite for 2, passa tranquilamente. Em alguns casos específicos, o... a gente tem que escovar bastante o nosso algoritmo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a adicionar a complexidade de cada operação. Então, por exemplo, para inserir algo em um vetor é O de 1, mas em outras estruturas de dados tem operações que têm uma complexidade maior. Então, algumas é feita em árvore, então tem complexidade log n. Então, às vezes o seu código não tem nenhum for, mas ele não está passando no tempo, porque essas estruturas de dados fazem operações que você
muitas vezes esquece que elas também demoram um certo tempo para fazer isso. Por isso, para facilitar, a gente vai colocando quanto tempo demora cada operação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, estudante da Ciência da Computação do quinto período no IFSU de Minas Campos Mozambinho e daremos prosseguimento aqui à aula de estrutura de dados. A primeira que iremos apresentar é o PER. PER é uma estrutura mais simples, presente no C++ da biblioteca STL, e o pair se baseia em simplesmente armazenar dois valores de um determinado tipo, né, que pode ser diferente entre si. Como por exemplo aqui embaixo temos aqui um pair que armazena dois inteiros, certo? Temos aqui um pair P. E esse pair P a gente já está atribuindo o valor nele logo na declaração, onde o primeiro elemento dele vai ser o 10 e o segundo elemento dele é o 20, certo? E para acessar esses elementos dentro do pair, a gente pode utilizar dois atributos, que é o first, para poder acessar o primeiro elemento, que no caso se eu acessar aqui p.first vai imprimir o 10, e o second, que no caso vai retornar o segundo elemento, que aqui no caso, nesse caso imprimiria 20. Outra forma de atribuir valores a um pair é utilizando a função makePair, que aí no caso você passa os valores aqui como parâmetro e esses valores são armazenados dentro do pair e você pode acessá-los tranquilamente, semelhante à forma que você consegue acessar, né, que eu mostrei anteriormente. Então vamos mostrar aqui um exercício simples para poder assimilar aqui como que o pair funciona. Então vamos lá. Então, ó, a gente tem que ler 5 valores inteiros e a seguir, a gente tem que mostrar quantos valores digitados foram pares, quantos foram ímpares, quantos foram positivos e quantos foram negativos, certo? Então vamos aqui, ó, abrir o Code Blocks. Vamos mostrar aqui só um testezinho envolvendo pair aqui, ó. Se a gente fizer um pair int, chamar ele de p, e eu atribuir os valores 10 e 20 que foram mostrados ali no exemplo, se eu colocar para mostrar o primeiro elemento, né, utilizando o first, eu colocar para mostrar o segundo elemento, utilizando o second, você vai ver que funciona da maneira esperada, certo? Aqui ó, o primeiro elemento é o 10 e o segundo é o 20, beleza? E eu também posso mesclar esses tipos, né? Eu posso falar que o primeiro é uma string e o segundo é inteiro. Aí para fazer o teste aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, de 10 para, sei lá, olá. Que se eu executar, ó, funciona normalmente. Que eu defini que o primeiro elemento é uma string, certo? Se o segundo é o inteiro. E eu posso fazer isso da mesma forma também com o makePair, né? Ó, que nem eu havia mostrado. Aqui, ó. Vamos lá. MakePair. O nome de primeiro é uma string. O segundo é um número. Então vamos lá. Ó. Aí a gente viu, ó, que você pode colocar vários tipos diferentes e você consegue acessá-los aí do first pro second e você pode declarar um pair tanto com aquela declaração entre chaves quanto com a declaração utilizando make pair. Então vamos voltar ali pro exercício. Ó, dê 5 valores inteiros, a seguir mostre quantos valores digitados foram pares, quantos foram ímpares, quantos foram positivos e quantos foram negativos. Contém 5 valores inteiros quaisquer. Então, beleza. A gente deve prestar atenção ao zero. O zero é considerado par nessa situação. Você vê o exemplo de saída, tem 3 valores pares. Então,
Você tem o 12 menos 4 e o 0. Então o 0 é considerado par. Então é um ponto de atenção. E a gente tem 3 valores positivos e um negativo. Ou seja, dos 5 elementos que foram inseridos aqui, 4 foram considerados. Então o 0 não entra nem como positivo nem como negativo. Então vai ser nulo mesmo. Então, bora lá pro código. Então a gente vai ler 5 valores inteiros. Então, qual é o nome daquela variável ali? Vamos fazer assim para separar melhor. Ó. Não, ele não deu um nome para a variável, mas enfim, vamos falar que nós temos aqui uma variável n e vamos fazer uma estrutura de repetição para ler 5 vezes essa variável n. Então, temos int igual a 0, i menor do que 5, i mais. Vamos dar um sem de n, né, para ler. Então, para armazenar contagem de números inteiros, números positivos e negativos, números pares e ímpares, então eu posso fazer 2 pairs, né? Um para guardar a paridade, né? No caso, se é par ou ímpar, que é o 0, 0. E também posso fazer um pair para guardar o sinal, certo? Eu também posso fazer isso. Então, qual a lógica que eu posso adotar? Eu posso falar que, ó, se for par é o primeiro elemento da paridade, se for ímpar, eu adiciono no segundo elemento da paridade. Se for positivo, adiciono no primeiro elemento do sinal. Se for negativo, adiciono um no segundo elemento do sinal. Então, beleza. Então, ó, eu li o número. Aí eu verifico se ele for par, né? Se n sobre 2 é igual a 0, né? Se o resto de n dividido por 2 é igual a 0, então quer dizer que ele é par. Então, eu adiciono 1 no paridade.first, certo? Caso contrário, como eu recebo só números inteiros, então consequentemente ele vai ser ímpar. Então vai ser paridade.second mais. Beleza? Então a questão da paridade já está resolvida. Agora fica a questão do sinal. Então se eu tenho que n é maior do que 0, então eu adiciono 1 na contagem dos positivos. Então sinal.first mais, certo? E caso contrário, se o n for menor do que 0, aí eu adiciono nos negativos. Então, second mais. Então agora, depois da leitura, só basta eu printar a contagem dos elementos. Então vamos lá. Então primeiro, eu tenho aqui para printar os valores pares. Então onde que está os valores pares? Está em paridade. Ponto first, né, no caso da contagem. Então fechou. Temos aqui a dos pares. Os ímpares estão em paridade.second, certo? Então aqui temos os ímpares. Terceiro, a gente vai printar os positivos. Então aí os positivos estão no caso no sinal, né? Sinal.first. E por fim, a gente vai printar os negativos. Que aí no caso é o sinal.second. Positivo não, positivo. Negativo. Então beleza. Vamos fazer o teste, ó, para ver se nosso exemplo funciona de acordo aqui com a entrada e saída fornecida aqui do problema. Então vamos lá, ó. Temos aí menos 5, 0, menos 3, menos 4 e 12. Então temos 3 valores pares, 2 ímpares, 1 positivo, 3 negativos. Então tá de acordo com a nossa saída. Então vamos enviar para ver se o Microwd aceita aqui nossa resolução. Aqui, ó. Resolveu o captacha. Então vamos lá.
Vamos ver se nossa solução passa. Vamos ver. Ah, sem querer eu escrevi errado, né? Coloquei negativo. É negativo. Só um presentation errorzinho aqui. Sem querer eu coloquei errado. Então vamos lá. Vamos ver se agora passa. Aí agora nosso problema foi aceito. Agora vamos para o vector. O vector é uma estrutura de dados dinâmica, que no caso é o seguinte: quando a gente declara um vetor, né, da forma que vimos nas aulas passadas, com o colchete e com o tipo, a gente já separa previamente a quantia de valores que o vetor tem, certo? A quantia de posições. Nesse caso, como o vector é uma estrutura dinâmica, eu não preciso definir necessariamente a quantia de valores, né, que o, o vector abrange, mas eu posso ir estendendo a, as quantias de posições conforme eu necessitar. Então ele é meio que um array, né, um vetor que cresce por conta própria e que permite várias funcionalidades que já vêm embutidas nele. Então aqui ó, temos aqui a declaração de um vector, que para declarar um vector a gente utiliza essa sintaxe aqui. Aí, dentre esse menor e maior, eu coloco a tipagem, né, dos meus elementos, que irão ser armazenados no vector. E aqui eu dou o nome a ele. Mas eu posso declarar também de outras formas. Colocando um parêntese e colocando um valor aqui, eu defino já uma quantia de posições que o meu vetor vai ter, certo? Assim, claro que eu posso deixar ele maior, inserindo mais elementos no final. Mas aqui você já define uma alocação prévia. E como você não atribuiu nenhum valor, como é inteiro, então tudo começa como zero. Essas 5 posições vão estar armazenando zero. Aí caso você queira que armazene um valor diferente nessas 5 posições, eu posso utilizar dessa segunda forma. Que, assim, passando aqui ó, como segundo parâmetro 7, eu coloco o valor 7 dentro dessas 5 posições do meu vector. Então, vamos fazer o teste aqui, ó, pra gente poder ver, ó. Então, se eu tenho aqui ó, um vector de inteiros, um vector V, né? E se eu tenho 5 posições armazenando o número 7, então, se eu acessar a posição 4, né, eu posso acessar da mesma forma que um vetor tradicional, né, utilizando colchetes. Então, se eu acessar o elemento da posição 4, ele deve me retornar 7, porque foi o elemento que eu defini como o primeiro elemento assim, o elemento que vai ocupar todas as posições nessa inicialização do vetor. Agora aqui a gente tem os principais métodos embutidos no vector para utilizar em maratonas. Onde, por exemplo, a gente tem o size, que o size retorna a quantia de posições que tem o meu vetor. Temos o empty, que verifica se o vetor está vazio ou não.
O pushback é por conta do pushback que o vetor se torna uma estrutura dinâmica, porque ele adiciona um elemento que eu passar aqui como parâmetro no final do vetor. Então, por exemplo, ó, se eu aqui ó, no code blocks, se eu colocar um pushback aqui, ó, no pushback eu vou inserir o que? Um 56. Então, assim, eu tinha 5 elementos. Esse aqui é meu sexto, né, que eu estou inserindo. Então, o sexto vai estar armazenado na posição 5, né? Então, se eu dar um cout aqui na posição 5 do meu vetor, então tá ali, ó, o 56. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. O popback é para remover o último elemento do vetor. O clear apaga todos os elementos do vetor. Utilizando colchetes ou essa função et, você acessa o elemento que está na posição i, certo? O insert, você insere um elemento em uma determinada posição do vetor. O erase, você remove um elemento de uma determinada posição. Se você utilizar o erase passando 2 parâmetros, você remove todo o intervalo de posições dentro do vetor. O assign, ele preenche uma quantia de elementos com um determinado valor x, né? Que o assign é a mesma coisa dessa declaração aqui, ó, entre parênteses, que eu falo que as 5 posições do meu vetor terão 7, né? Armazenarão o número 7. Então, aqui temos resize, que dimensiona o vetor. Temos o swap, que troca os valores de um vetor para outro, um vector para outro. Temos aqui ó, o begin e o end, que retorna ponteiros, que correspondem ao início e o fim do vetor. E temos o front e o back, que retorna o primeiro e o último elemento do meu vetor. Então, a gente vai para esse exercício aqui, né? Seleção em vetor. Então, vamos analisar aqui. Ó. Faça um programa que leia um vetor A de 100 posições. E no final, eu devo mostrar todas as posições do vetor que armazenam um valor menor ou igual a 10 e o valor armazenado em cada uma das posições. Então, minha entrada contém 100 valores, certo? E temos aqui um vector A. Então, beleza. Então, vamos declarar aqui, ó, um vector A. Eu não preciso necessariamente falar que o meu vetor já tem 100 posições, porque no meu caso eu posso só inserir 100 vezes que tá tudo certo. Então, se eu fizer um for int igual a 0 e menor do que 100 e mais, e ler o valor, né, que no caso é o meu valor, vamos falar em valor x. Então eu vou ler esse valor x e eu vou colocar ele dentro do meu vetor, certo? Então agora eu tenho que fazer string de petição para printar a minha resposta, certo? Então, ó, eu tenho que para cada valor do vetor menor ou igual a 10, ou seja, se no vetor, a posição i do meu vetor A for menor ou igual a 10, eu tenho que printar, certo? Seguindo essa estrutura daqui. Então vamos dar um cout. Vamos ver as regras de saída. Eu tenho que escrever nesse formato AIX, né? No caso, temos o I aqui, né? Vamos ajeitar aqui, ó, as aspas. Temos aí e o meu valor x, né? No caso, o valor x é o meu AI, certo? Onde a posição do vetor é armazenada na posição com uma casa após o ponto decimal. Ou seja, então tem que acertar aqui a quantia de casas decimais. Set precision 1. Então, beleza.
tudo certo. Então, para simular aqui, ó, vamos colocar só 5 elementos. Então, temos aqui na minha entrada aqui, né, 0, menos 5, 63, menos 8,5. Qual que foi o problema do nosso vetor? Será que eu fiz? Acho que eu devo ter digitado de uma maneira errada. Vamos lá. Vou colocar o terminal aqui embaixo mesmo. Vamos lá, 0, menos 5, 63, menos 8,5. Qual será que está sendo o problema? Porque tá... Ah, é que no caso o meu vetor tá esperando receber valores double, né? E não inteiro. Quer dizer, ao contrário, tá esperando receber valores inteiros e não double. É por isso que está acontecendo, porque você recebe números de ponto flutuante. Então, vamos executar aqui o código novamente. Então, vamos lá, ó. 0, menos 5, 63, menos 8,5 e um 10, só para fazer o teste. Então, tá lá, certinho. Então, vamos executar aqui novamente, só para ver se o... Ó, 0, 0, 0, 0 e 10,1 para ver se ele não passa. Beleza, não passou. Então tá limitado até 10 mesmo. Então agora vamos só consertar aqui, ó, para ver se o 100 passa, né? Assim que no caso precisaria ler 100 elementos. Então a gente já testou com 5, vai funcionar com 100. Então vamos enviar aqui, ó. Vamos ver se nosso problema passa. E passou. Agora vamos para o struct. O struct é uma estrutura de dados que agrupa variáveis, onde essas variáveis você consegue nomeá-las e que você consegue representar objetos reais ou algumas entidades com várias características. Como, por exemplo, eu tenho aqui um aluno, certo? Ele possui as características, né? Nome, que é uma string, idade, que é um inteiro, e uma nota, né? Que é um double. Aí com isso, com essa estrutura, eu posso utilizá-la para armazenar essas características, né? Que é pertencente ao aluno. Aí eu declaro aqui o tipo dele, né? Um determinado aluno A, e faço essa atribuição dos valores utilizando o ponto. Que o nome de um aluno, né? Acessado pelo ponto, é igual a João, que a idade dele é 17, que a nota dele é 8,5. E para printar também eu posso fazer da mesma forma, né, utilizando o ponto. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Para eu mostrar aqui para vocês como o struct funciona. Ó, então vamos definir aqui, ó. Temos aqui, ó. Normalmente quando a gente declara um tipo, a gente declara logo no início do código. Então vamos fazer aqui um struct aluno com as seguintes características. Eu tenho uma string, né, nome, né, dentro desse aluno. Eu tenho uma idade, né, para ele. E eu também tenho um double, né, que é a nota dele.
certo? Então, vamos agora declarar esse aluno. Então, temos aqui um aluno A, certo? Onde o nome dele vai ser, sei lá, Gabriel. Ele tem 20 anos e a nota dele foi, sei lá, vamos falar que não foi tão bem assim, 5.4. Agora, para printar esses elementos, eu posso utilizar o Cout, né? E acessar da mesma forma que eu acessei as características ali em cima. Então, temos aqui nome, idade e a notinha dele, certo? Então, no que a gente executar esse código, ó, a gente vai ver que ele comportou da maneira esperada, certo? Então, a gente viu que o struct é uma estrutura de dados capaz de armazenar dados de diversos tipos, certo? Então, eu posso também adicionar um, um vector também, se eu, por exemplo, um vetor, né, no caso, se eu querer colocar notas, tipo, sei lá, as notas nos 4 bimestres deles, eu posso armazenar um vetor aqui dentro do meu struct. Como também eu posso fazer um vetor de struct. Que no caso, eu fazendo essa declaração, eu falo que eu tenho 10 alunos, certo? Falo 10 alunos e falo, no primeiro aluno, na posição 0 é o Gabriel, que possui idade tal e nota 5.4. E para acessar aqui eu também faço da mesma forma, na posição 0, na posição 0 e na posição 0. Então, executando, aqui ó, funcionou da mesma forma. E eu posso colocar outros alunos. Posso colocar agora, no caso não declaro, né, novamente. Mas enfim, eu posso acertar aqui todos na posição 1. Eu posso falar que o Felipe tem 16 anos, ele ficou com 8,2. Então, aqui ó, eu consigo fazer um vetor de structs. Por último, a última estrutura de dados que vai se apresentar nessa aula é o multiset. O multiset é uma estrutura de dados que armazena os elementos em ordem crescente por padrão e que permite elementos duplicados dentro do vetor. Eu posso também configurá-lo para armazenar de uma maneira decrescente, né? Utilizando esse parâmetro aqui, o grader, né? E aqui temos o multiset. Aí aqui algumas operações aqui do multiset. A gente tem para inserir um elemento, que é um insert. Aí no caso você insere um elemento tal e esse elemento já é ordenado dentro da estrutura de dados. Aqui eu tenho uma forma de apagar uma determinada ocorrência dentro da estrutura de dados, que eu utilizo esse método find, que o find é o elemento para buscar um valor dentro da minha estrutura. Aqui eu erase com um valor, você remove todos os valores repetidos do que você passou dentro do conjunto. Aqui eu conto quantas vezes um elemento está presente na minha estrutura. O begin busca o menor elemento aqui junto com o asterisco. O rbegin busca o maior junto com o asterisco. O tamanho é retornado pelo size, que nem o vector. E o empty e o clear também fazem as mesmas funções que nem o do vector, né? De verificar se a estrutura de dados está vazia e de limpar a minha estrutura de dados. Então vamos resolver esse exemplo aqui, pares ímpares, com o meu multiset. Então, vamos conferir. Então, considerando a entrada de valores inteiros não negativos, ordene esses valores seguindo o seguinte critério.
sendo que deverão ser representados pares em ordem crescente, depois os ímpares em ordem decrescente. Então, beleza. Então, vou ler uma quantia n de valores e eu vou ver se, no caso, vai ser todos positivos aqui a minha entrada. Eu tenho que ver se eles são pares ou ímpares. E eu vou armazenar, armazenar tudo no meu vetor e depois printar em ordem, certo? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vamos ajeitar aqui, ó, certinho. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que ler um valor n, né? Segundo, né, eu tenho que ler os valores, podem ser pares ou ímpares, certo? Então eu vou falar que eu vou ler um valor x, né, n vezes. Aí eu tenho que ordenar os pares e os ímpares, né? Sendo que os pares em ordem crescente, os ímpares em ordem decrescente. E para isso eu posso utilizar o multiset. Eu, no caso, vou ter os pares, né? Porém, eu também tenho que ter os dos ímpares. Porém, eu tenho que ordenar em ordem decrescente. Então, para ordenar em ordem decrescente, eu utilizo o grader, né? E com o grader eu ordeno de maneira decrescente. Então, os pares já estão de maneira crescente e os ímpares em decrescente. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos verificar se o, o x for par, né? Se o x for par, então eu tenho que inserir ele dentro dos pares. Caso contrário, eu insiro ele nos ímpares. Beleza? Então agora eu tenho que percorrer cada um para printar aqui na saída. Então, primeiro são os pares. Então, eu tenho for para cada inteiro i dentro da minha estrutura de dados de par, eu dou um print no meu elemento i, certo? E faço a mesma coisa com os... Não, pera, inline. E faço a mesma coisa com os ímpares, certo? Aqui eu não preciso preocupar em ordenar, né? Porque o meu multiset já faz isso pra gente. Né? Aqui, por padrão, os pares já vão estar ordenados de maneira crescente. E com a utilização do grader aqui, os ímpares serão ordenados em maneira decrescente, conforme pede o meu problema. Então, vamos executar aqui, ó. Tá, eu só não coloquei o insert aqui. Então, beleza. Vamos lá. Então, agora vamos copiar aqui, né? Minha entrada. E ó, que a saída, ó. 4, 32, 34, 98, 654, 3456, 6789, 567, 543, 87. Então, nossa entrada de caso teste aqui passou. Então, vamos enviar para ver se o Bcrowd aceita. Busão aqui.
Então vamos lá, vamos ver se passa. E passou. Então aqui ficam alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Onde, por exemplo, aqui esse do intervalo. Esse do intervalo aqui você pode falar que cada intervalo que está aqui presente no exercício é um pair. Daí você pode percorrê-los para ver se os valores estão entre o começo e o fim do intervalo. Tem esse aqui do preenchimento de vetor, que você pode utilizar o vector para verificar se o vector atingiu 5 posições. Você printa os valores e depois limpa ele. Então aqui também é um exercício simples que você pode aplicar o vector. E esse aqui, maior em posição, você pode aplicar tanto o pair quanto o struct para poder resolver, certo? Que aí no caso você coloca um struct armazenando o maior elemento e a posição que ele está, certo? Então esses três exercícios são alguns que vocês podem aplicar os conceitos vistos nessa aula, certo? Então, muito obrigado por acompanharem essa aula e espero vocês na semana que vem para a gente poder falar mais sobre algumas outras estruturas de dados. Espero você lá. Até mais.